Olá, turma! Tudo bem com vocês? Já tá aqui com saudade de vocês, viu? Mas fiquem aí guardadinho em casa, bem protegido, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar na aula de história, nós vamos falar um pouco sobre a independência da Bahia. Então nós não vamos trabalhar com módulo, certo? E falando da independência da Bahia, precisamos entender os processos pelos quais passaram, né, para se chegar à independência da Bahia, não é verdade? Pronto. Para isso, vamos relembrar um pouco, né, do nosso início, como tudo começou aqui nas terras brasileiras, até chegar à independência da Bahia. Sabemos que no ano de 1500 chegaram às terras brasileiras os portugueses. E aqui já era povoada pelos índios, este que cuidava dessa terra e que cuida. Mas com a chegada dos portugueses, o povoamento passou a não ser mais apenas pelos indígenas, né? Sabemos que os africanos eles foram trazidos, foram migrados para cá, para o Brasil, né? Forçadamente, mas foram migrados para cá, para aqui, para o Brasil, que resultou na mixigenação que somos nós. Era uma época muito sofrida, de muita dor, e com o passar dos anos iniciou alguns conflitos em busca de libertar o Brasil de Portugal. Sabemos que o Brasil era colônia de Portugal, pois era administrado pelo governo de Portugal. Com isso, os colonos eram cada vez mais explorados aqui e não queria que o Brasil permanecesse sob o domínio de Portugal. Houve muita luta até que o Brasil se tornou independente. A independência do Brasil foi recebida com grande alegria pelos brasileiros, mas muitos portugueses, né, que moravam aqui no Brasil desejavam que eles permanecessem unidos a Portugal. Então ele não queria, muitos portugueses não queriam que fosse separado de Portugal, queria que permanecesse unido. Em decorrência disso, várias lutas se iniciaram e se iniciaram nas províncias, principalmente aqui na Bahia, porque os habitantes deste estado estavam já cansados de pagar imposto à coroa portuguesa para sustentar seus luxos. Então, depois do dia 7 de setembro de 1822, quando foi proclamada a independência do Brasil, alguns membros da corte se recusavam a sair da Bahia. Foi em que ocorreu a revolta em prol da emancipação do Estado em relação ao governo de português. Então, de Portugal. Então, eles queriam que o estado da Bahia fosse emancipado, né? Tivesse suas dependências políticas governada pelos baianos mesmo e não pelos portugueses. A luta contra a independência da Bahia começou antes da independência do Brasil, mas só se concretizou quase um ano depois. Então eles já lutavam antes da independência do Brasil, né? Os baianos eles já lutavam por ser independente, para ser emancipado. Porém, ele só teve vitória mesmo quase um ano depois. Então, vamos entender agora melhor todo esse processo, né, do que veio acontecendo, né? A independência da Bahia foi um movimento social e militar iniciado em 19 de fevereiro de 1822 e terminou em 2 de julho de 1823. A cidade de Salvador era um destaque na resistência contra a dominação das tropas portuguesas, comandada pelo brigadeiro Madeira de Melo. Madeira de Melo, gente, ele era o comandante das armas. No final do ano de 1822, invadiram a cidade de Salvador.
Os baianos perderam a batalha. Em seguida, foram para o Recôncavo. Então, quando eles perderam a batalha, muitos deles saíram de Salvador e foram para o Recôncavo. Neste Recôncavo está inserida a nossa cidade, Santo Amaro, né? Santo Amaro da Purificação. Também vieram para cá, assim como para São Francisco, para Cachoeira e demais cidades do Recôncavo Baiano, certo? Foram para o Recôncavo Baiano também, por quê? Porque era um lugar onde os moradores também eram adeptos à independência. Então, esses moradores, eles também queriam a independência. Cachoeira foi uma cidade que lutou bravamente, né? Criou-se um movimento. Porém, quando Madeira tomou ciência desse fato, mandou tropas para a Cachoeira. Os portugueses se aproveitaram da evacuação de Salvador e pediram mais reforços para o exército para cercarem a cidade. Impediram também a entrada de mantimentos, armamentos e munição para os resistentes. Então, aqueles que resistiram e permaneceram dentro da cidade de Salvador ficaram sem o mantimento, sem para fazer sua comida, né, seu alimento, sem os armamentos e sem munição para entrar na luta. Em contrapartida, o imperador Dom Pedro I enviou mais soldados para ajudar os baianos a expulsarem os portugueses da região. Ao se sentirem confiantes, os baianos, eles atacaram os portugueses. Fizeram isso no dia 8 de novembro de 1822. Esta foi a batalha mais violenta que se deu nessa luta contra os portugueses. Quem levou vantagem foi o comandante Madeira de Melo e os portugueses, fazendo com que os baianos recuassem. Então, nesse momento, os baianos não conseguiram recuar. Nos primeiros meses de 1823, a situação dos moradores de Salvador ia de mal a pior, não tendo o que comer, porque não entrava mantimentos, né? Muitos ficaram doentes e muitos também morreram nessa batalha que foi tão violenta. Ao se deparar com esse caos que acontecia na cidade, Madeira de Melo lhe permitiu a saída de muita gente, aproximadamente 10.000 pessoas. Então, o Recôncavo Baiano era uma área com pessoas de alto poder aquisitivo. Então, nesse Recôncavo Baiano, tinha gente com bastante dinheiro, com alto poder aquisitivo e grandes fazendeiros de cana-de-açúcar. Então, eles organizaram mais tropas para lutar contra os portugueses. Já que eles tinham dinheiro, eles poderiam organizar essas tropas e isso eles fizeram. Eles se aliaram às câmaras municipais e instalaram o governo provisório da Bahia, fazendo desta região do interior um governo para retomarem a capital Salvador. Então foi feito, né, essa organização. Os portugueses, por meio de Madeira de Melo, responderam ao governo provisório com muita violência e organizaram um exército que atacou no dia 19 de fevereiro o Forte de São Pedro, que é um bairro em Salvador, e o Convento da Lapa, que também é um bairro em Salvador. A corajosa Joana Angélica, que era uma religiosa ali daquele local, foi morta ao tentar impedir a invasão pelos colonos. O coronel Joaquim Pires de Carvalho, temendo que as tropas portuguesas invadissem o Recôncavo, reuniu seu exército e nomeou o comandante francês Pedro Laboute, com o intuito de intimidar mesmo Madeira de Melo. Recebendo mais apoio por parte de Portugal, Madeira tensionava encurralar as tropas de Laboute. Então, Madeira, ainda de Portugal, recebeu ajuda, né? E tentou encurralar Laboute.
as tropas de Labutos, através da ilha de Itaparica e da Barra do Paraguaçu. Para defender a região, uma mulher chamada Maria Quitéria de Jesus Medeiros vestiu o uniforme da tropa. Se alistou no voluntário do príncipe, usando o nome de seu cunhado, porque ela tinha que se passar por homem. Ela se passou por homem para lutar e lutou bravamente em defesa da Bahia. Ela lutou em diversas batalhas. Atualmente, ela é considerada uma heroína, né? Um dos maiores símbolos da independência da Bahia. Então, foi Maria Quitéria, um dos maiores símbolos da independência da Bahia. Em maio de 1823, Labute cometeu abuso de autoridade com os integrantes do exército baiano. Os brasileiros não gostaram do ocorrido e prenderam Labute, ordenando que ele fosse substituído pelo coronel Joaquim de Lima. Então, no dia 1º de junho, o recente coronel organizou uma estratégia contra os portugueses com o apoio da Marinha e do Exército Brasileiro. Juntos, conseguiram interromper o fornecimento de produtos necessários básicos para a cidade de Salvador, que estava nessa altura dominada pelos colonos. Com a miséria assolando, Madeira de Melo se rendeu. E ele se rendeu, isso já aconteceu na madrugada do dia 2 de julho. Então, na madrugada do dia 2 de julho, Madeira se rendeu, recuou-se com os portugueses, né? E esse dia ficou conhecido como Dia da Independência, porque aconteceu quando ele veio recuar. Recuar já foi na madrugada do dia 2 de julho. Então, 2 de julho, ele é um feriado porque aconteceu a independência da Bahia. Então, esse ano, o nosso estado, ele não foi decretado feriado exatamente no dia 2 de julho, por conta do que estamos vivendo, que é a pandemia. Esse feriado ele foi antecipado para maio, né, para não dar como feriado agora, para evitar realmente algumas aglomerações. Mas dia 2 de julho é feriado no estado da Bahia, pois se comemora, né, a independência da Bahia. Meus amores, vou passar agora o vídeo complementar. E o que a tia não falou vai estar sendo explanado no vídeo. E o que a tia falou vai estar reforçando no vídeo. Um beijo, meus amores. Até a próxima. Tem uma atividade aí para vocês. Executem direitinho. Qualquer problema, fala aqui com a tia, tá bom, meus amores? Beijo. Em fevereiro de 1822, chega a Salvador o general português Madeira de Melo, que assume o comando das tropas lusitanas e fecha a Câmara de Salvador. No dia 19 de fevereiro, soldados brasileiros procuram abrigo no convento da Lapa. Na tentativa de protegê-los, a sora Joana Angélica é morta por soldados portugueses a golpes de baioneta. São invadidos também o Forte de São Pedro, o Quartel da Moraria e o Convento da Palma. Ainda no mesmo ano, cidadãos brasileiros se deslocam de Salvador para as cidades do Recôncavo Baiano e organizam focos de resistência em diversas localidades. Em 25 de junho, o Porto de Cachoeira é fechado pela escuna enviada por Madeira de Melo. São travadas várias lutas contra os portugueses, culminando com a captura da escuna. Cachoeira é então declarada território livre. Entre os meses de julho e setembro, navios portugueses realizam ataques visando a ocupação da ilha de Itaparica em diversas datas. Encontram forte resistência por parte dos habitantes da ilha. Em
Em 8 de novembro de 1822, ocorre a mais importante e decisiva batalha da independência do Brasil na Bahia, a Batalha de Pirajá, travada na região do Cabrito e de Campinas de Pirajá, e comandada pelo general Labatut. Para participar das lutas, 250 portugueses desembarcam em Itacaranha e Plataforma, e se encontram com um batalhão que segue por terra. Nesta batalha, estima-se a participação de cerca de 5.000 homens. Os brasileiros ocupam as regiões da Boa Vista de Brotas, Graça e Vitória, e armam emboscadas aos engenhos da Conceição, Ubaranas, Cabula e Resgate. Após esta vitória militar brasileira, é montado um cerco à cidade de Salvador, que dura mais de 6 meses até a retirada das tropas portuguesas. Durante o primeiro semestre de 1823, os portugueses empreendem vários ataques navais, ainda como tentativas de reverter o fracasso em terras baianas. São realizados novos ataques à ilha de Taparica e à Barra do Paraguaçu. Destacam-se nestas lutas Maria Quitéria de Jesus, do Batalhão Voluntários do Príncipe, e Maria Filipa, moradora da ilha. Em Salvador, continuam os conflitos urbanos, como Mata-Marotos, movimento de emboscadas contra militares portugueses, realizado por negros moradores de quilombos. Em junho, os contingentes brasileiros, acampados em Pirajá durante meses, começam a avançar e a libertar as povoações de Brotas, Rio Vermelho, Pituba e Itapuã. Os índios de Itapuã e Massarandupió se engajam nas tropas brasileiras, com destaque para o cacique Jacaré. Em 2 de julho de 1823, os batalhões brasileiros marcham vindos do quartel de Pirajá e entram em Salvador pela Estrada das Boiadas, atual Avenida Lima e Silva, no bairro da Liberdade. Tropas vindas de Armação e Rio Vermelho seguem rumo ao Tororó, Barra, Graça e Corredor da Vitória e, juntamente com os batalhões de Pirajá, ocupam o quartel da Pólvora, no atual Campo da Pólvora, o Forte da Gamboa, a Casa da Pólvora nos Aflitos e o Forte de São Pedro. Em 1824, acontece o primeiro cortejo em comemoração à entrada triunfal do Exército Libertador em Salvador. Sobre uma carreta tomada dos portugueses, colocam um mestiço, descendente de índios, que é levado por populares pelas ruas do roteiro, provocando algazarras ao som de batuques e acrescentando à festa um aspecto do qual nunca mais se distanciará: a folia. No trecho percorrido, as casas se encontram enfeitadas pelos moradores. Participam do desfile pessoas representando os heróis e os personagens da independência do Brasil na Bahia. A partir do primeiro cortejo do 2 de julho, camadas populares fazem desta festa um espaço para a manifestação de seus anseios e reivindicações de seus direitos. Em 1826, o mestiço é substituído pela imagem escultural do caboclo. E em 1840, surge a cabocla, constituindo-se os dois no núcleo central do cortejo.